Olá, muito boa noite a você aí de todo o Brasil, da região norte, nordeste, sul, sudeste. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meu nome é César. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um assunto, né? Um assunto que ele é muito usado na religião. É praticamente um dos pilares principais, né, da tradição religiosa. Então, eu gostaria de falar sobre o inferno. Vamos falar sobre o inferno. Vamos abordar isso dentro das escrituras, né? E vamos ver de que forma a escritura apresenta essa questão de inferno. Vamos fazer um paralelo, vamos ver também de que forma a religião ela nos apresenta a ideia de inferno. Porque uma vez que nós estivemos no sistema religioso, nós aprendemos que a questão de inferno é algo, vamos supor, é um local de tormento eterno, onde ali se vê pessoas, né, principalmente os que são maus, sofrendo em um local eterno, em um local de suplício eterno. Então, em torno dessa palavra inferno, existe todo o misticismo que a religião criou. Então, nesse vídeo, a proposta é o quê? É nós trazermos algumas passagens e vamos traçar paralelos. Vamos ler diversas passagens em diversas versões da Bíblia e vamos ver se de fato o que significa inferno. Porque muitos pastores, eles falam muito, né, que, olha, Jesus quando esteve na terra, Jesus ele falou do inferno, né? Jesus falou mais do inferno do que do céu. De fato, Jesus ele falou do inferno. Mas será que o inferno a qual Jesus falou, ele é realmente o inferno, que é a ideia de inferno segundo o judaísmo há 2000 anos? Será que é o mesmo inferno que a religião nos mostrou? Será que é realmente isso? Então seria essa a proposta do vídeo, certo? Então vamos à primeira passagem. Eu estou com a Bíblia Viva, né? Então vamos considerar a passagem de Mateus. Vamos a Mateus capítulo 5. Vamos ver o que significa essa ideia de inferno. Vamos ver as traduções tendenciosas, né? Então, vamos lá. Então está aí. Vamos considerar aqui na Bíblia Viva, né? Deixa eu posicionar melhor aqui. Muito bem. Está aí, né? Bíblia Viva, né? Muito bem. Vamos ler a passagem então. Mateus capítulo 5, versículo 21. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, olha lá a continuação da passagem, vocês chamarem um amigo de tolo, né? Serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, corre o risco de ir para as chamas do inferno. Olha aqui. Veja
Que passagem tendenciosa, né? Isso aqui foi Jesus falando. Mas olha como isso aqui chegou em nossas Bíblias. Chamas do inferno. Uma passagem dessa, ela é um prato cheio para um líder religioso mal intencionado, quando a intenção dele é colocar medo no imaginário das pessoas, justamente por causa dessa palavra. Em torno dessa palavra circunda o misticismo religioso. Agora vamos fazer uma comparação, vamos comparar essa passagem na Bíblia de Jerusalém. Vamos ver como essa referida passagem se encontra na Bíblia de Jerusalém. Muito bem, estamos aí. Mateus capítulo 5, versículo 21, na Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Olha aí, olha a expressão que aparece na Bíblia de Jerusalém. Aparece a expressão geena de fogo. Na Bíblia Viva apareceu inferno de fogo, mas aqui aparece a palavra geena. Geena ou geena de fogo. Então você vê que na Bíblia de Jerusalém ela não aparece a palavra inferno, né? Obviamente, porque se eles mantivessem essa palavra nas demais Bíblias, porque a maioria das Bíblias, né? A Bíblia Almeida, a Bíblia Thompson, eles mantêm a palavra inferno, inferno de fogo. Porque quando o intuito é trazer o medo na mente das pessoas, essa palavra inferno, ela cai como uma luva, né? Agora aqui, quando se vê a palavra Geena, fazendo uma rápida busca no Google, veja aí o significado. Qual o significado de Geena ou Geena, né, na Bíblia? Geena refere-se ao Vale de Rinom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres das pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Então está aí, ó. A palavra Geena era um crematório que existia fora das muralhas de Jerusalém. Então, quando Jesus fala do inferno de fogo, era disso que Jesus está falando. Então, esse local eram jogados cadáveres de animais, as pessoas que eram consideradas indignas, ou seja, assassinos, né? Pessoas que eram marginais. Então, essas pessoas que estavam à beira da morte, elas eram lançadas nesse local. E claro, né, o que o enxofre por meio do fogo não consumia, você vai ver que o bicho consumia. Nós vamos abordar a passagem de Marcos, aí você vai ver que Jesus fala que este aqui era realmente o local onde o fogo não se apagava e onde o bicho não morria, né? Então agora nós vamos abordar a passagem de Marcos. Vamos ao livro de Marcos. Olha aí, Marcos, capítulo 9, versículo 43, Bíblia Viva. Olha o que diz. Se a tua mão o leva a praticar o mal, corte-a. É melhor viver para sempre mutilado
do que ter as duas mãos e ser jogado no inferno, onde as chamas nunca se apagam, onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. Você está vendo? Agora você vê uma passagem dessa na mão de um líder religioso. Imagina aí um Paulo Júnior da vida pregando isso aqui. Imagina a ênfase nas palavras. Um local, um inferno onde a chama nunca se apaga, onde o verme não morre. Ou seja, é por isso que eles falam tanto, né, que Jesus falava do inferno, né? Jesus falou do inferno, gente, mas só que uma coisa que eles nunca vão revelar a você, religioso, eles nunca vão dizer que este inferno ao qual Jesus falava era, na verdade, o Geena. Era aquele crematório fora das muralhas de Jerusalém. Né? Conforme eu mostrei aqui na pesquisa, você viu que esse local, eles mantinham o fogo aceso por meio de enxofre, né? E o que não era consumido pelas chamas, as carnes de animais putrefados, até mesmo de pessoas indignas, o que não era consumido pelas chamas por meio do enxofre, o verme comia, o verme consumia. Então era esse local que Jesus falava. Jesus estava falando do Geena. Olha só, vamos comparar essa mesma passagem na Bíblia de Jerusalém e você verá que este inferno não é o inferno que a religião criou, o inferno que a religião usa há séculos a fio para manipular a mente dos incautos. Veja aí. Muito bem. Marcos, capítulo 9, versículo 43, Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para olha aí, para a Geena, para o fogo inextinguível. Por quê? Porque o fogo mantinha-se aceso por intermédio de enxofre. Olha aí, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés e seres atirados na Geena. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois e seres atirado na Geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Você está vendo aí, religioso? O inferno que o teu líder religioso, ele tanto usa para inflar a sua mente de medo e pânico. Esse inferno é Geena. Era o crematório que existia por detrás das muralhas de Jerusalém. Só que isso, o teu líder religioso nunca vai dizer a você. Era esse, então, o inferno. Tá certo? É desse inferno que Jesus falava, debaixo da cultura judaica. Mas a religião, eles introduziram no lugar dessa palavra, eles introduziram a palavra inferno de fogo, justamente na intenção de manipular a mente dos incautos e manter o domínio. Mantendo o domínio por intermédio do medo. É por isso que muitos líderes religiosos, você não vê, é difícil, é raro você ver um líder religioso usando a Bíblia de Jerusalém. Essa palavra Geena, ela está na Bíblia de Jerusalém e está na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então está aqui. Então agora, vamos a mais uma passagem. Apocalipse 1,17, Bíblia Viva. Olha lá. Quando o vi, caí aos pés dele como morto.
Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora estará vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, novamente nos deparamos com a palavra inferno. Só que agora, dentro desse contexto, a palavra inferno aqui, ela não traz a significação de Geena. E muito menos a ideia do inferno como um local de tormento que a religião tenta a todo custo inculcar no nosso imaginário. Agora vamos fazer uma comparação com a Bíblia hebraica. Vamos ver aqui dentro dessa passagem qual é o significado que essa palavra traz. Olha aí, Apocalipse 1,17, Bíblia hebraica. Olha lá. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sobre mim a mão direita, dizendo-me: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. Mas saibam que estou vivo para todo sempre. Assim seja. E tenho as chaves da sepultura e da morte. Então agora você percebe que no lugar da palavra inferno deveria manter-se a palavra sepultura? Agora, por que no lugar dessa palavra foi introduzida a palavra inferno? Ora, justamente o que? Para trazer o misticismo que a religião introduz. Então, essa ideia desse inferno místico, isso aí é usado desde a Idade Média. A igreja na Idade Média, ela usou esse inferno, esse local de tormento para botar medo, né, no imaginário das pessoas. Ainda mais numa época, na Idade Média, né? Haja visto que a Idade Média ela era chamada a Idade das Trevas. Por quê? Porque era a idade onde a igreja foi o ápice da igreja, né? Então a igreja, como a igreja romana foi ela que compilou a Bíblia, então o que acontece? Houve muita tradução tendenciosa. Então eles mantiveram essa ideia de inferno, porque por meio disso eles conseguiam manipular a mente das pessoas. E mais tarde, né, quando aconteceu a reforma protestante, encabeçada por Martinho Lutero acampou essa mesma ideia. Ao invés de ele manter a palavra sepultura, se de fato fosse uma reforma eficaz, Martinho Lutero ele sabia que a palavra inferno significava sepultura, mas ele também cooperou com a igreja romana e sustentou a ideia de inferno. Então, o protestantismo ele também se acampa dessa ideia de inferno como sendo um local de tormento. Mas, lendo aqui na Bíblia hebraica, você percebe que o inferno, nesse segundo momento, pode significar sepultura. Nos versículos anteriores, nós lemos que a palavra inferno, quando ela está associada à ideia de fogo, e inferno de fogo inextinguível, era sobre o Geena. Agora, já aqui, na palavra inferno que aparece na Bíblia Almeida, ela está associada à sepultura. É por isso que Jesus fala, né, que sobre esta pedra ele iria edificar a igreja dele. E as portas do inferno não iriam prevalecer. Tanto é que se for ler essa passagem nesta Bíblia, vai estar a palavra sepultura. Quer ver? Veja aí, Mateus 16, versículo 18. Olha o que diz. Eu te digo
que tu és Quefa, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Está vendo? Na Bíblia hebraica está a palavra sepultura. Se você pegar a Bíblia Almeida e ler essa mesma passagem, Mateus 16, versículo 18, você vai se deparar com a palavra inferno. Então, quando o religioso ele lê a palavra inferno, ele nunca vai pensar que essa palavra traz a ideia de sepultura. O que vai prevalecer na mente dele é aquilo que a religião o domesticou. Então a religião domesticou as pessoas a pensarem que inferno é local de tormento. Mas essa ideia, ela não se confirma conforme está aqui. Então agora, a essa altura do campeonato, né? Se você é uma pessoa religiosa, extremamente religiosa, então você deve pensar o quê? Bom, mas como fica a questão do rico e do Lázaro? Né? O rico e o Lázaro, o rico não estava no inferno de fogo? Então quer dizer que de fato existe esse inferno. Mas será? Então vamos ao livro de Lucas. Bem, no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 ao 31, né? Ao 31, está então narrada a parábola, a história do rico e do Lázaro, né? Então, essa parábola ou essa história, ela é praticamente o carro-chefe da religião. Pode-se dizer que isso aqui é o filé mignon da religião, porque a religião, os líderes religiosos, né, em suas homilias, quando eles vão falar sobre inferno, você pode ter certeza que essa parábola, ela não falta. Ela é a espinha dorsal da religião. Só que agora eu tenho uma revelação a fazer, né? A ideia é o seguinte: será que essa parábola ou essa história ela foi narrada por Jesus? E aí? Olha, eu vou mostrar essa mesma história na Bíblia hebraica. Agora veja só o que está na Bíblia hebraica. Muito bem. Lucas capítulo 16, na Bíblia hebraica. Está aqui, ó. Então, a parábola, ela começa a partir do versículo 19, né? Então, está aqui o capítulo 16 de Lucas. Agora, vamos lá no versículo 19. Vamos ver o versículo 19 nessa Bíblia. Vamos ver se nós conseguimos encontrar. Olha aí. Veja, o capítulo 16, na Bíblia hebraica, ele vai até o versículo 18. Onde estão os versículos 19 ao 31? Você vê, não consta. Ué, o que aconteceu? Será que esqueceram de imprimir aqui? O que houve? Então aqui, ó, tem um comentário, tem um número, né? Agora vamos ver o que significa isso. Vamos ver o que essa Bíblia traz como resposta, né? Olha lá, número 479, né? Agora você, religioso, prepara aí o teu coração, né? Você que se apoia nessa parábola, veja aí o que está escrito. Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, estes
são os versículos nos quais deveria constar a parábola, né, do rico e do Lázaro. Mas olha o que diz aqui, ó. Acréscimo. Do 19 ao 31 é acréscimo. Não consta na maioria dos manuscritos gregos. Olha aí. Ué, se essa parábola é um acréscimo, isso significa o quê? Que Jesus, ele não narrou isso aqui. Jesus, ele não narrou essa parábola. Se essa parábola, então, segundo consta, segundo está aqui nessa Bíblia, ela é um acréscimo, a pergunta é, por que acrescentaram essa parábola? A resposta é simples. Acrescentaram porque ali está a ideia de inferno, um local de tormento. Então, a ideia de acrescentar essa parábola é introduzir medo. Então, essa parábola ela é praticamente o carro-chefe da religião. Agora a pergunta, se esses pastores, né, esses líderes que estão lá na cúpula do sistema religioso, se eles dizem que tem o Espírito Santo, por que o Espírito Santo nunca revelou a eles que essa parábola é um acréscimo e que não consta na maioria dos manuscritos gregos? Eles que entendem tanto de grego, será que eles não perceberam isso? Por que essa parábola ela está presente na maioria das Bíblias? Aí você pega uma Bíblia hebraica, né, que quase ninguém tem, aí quando você começa a ler, você se depara com isso. Agora, eles não falam tanto, ai daqueles, né, que acrescentar ou retirar qualquer coisa desse livro, né? Olha aí, eles mesmos acrescentam. Eles acrescentam algo que não está na Bíblia. Então, ou seja, Jesus, ele não narrou essa parábola. Essa parábola foi um acréscimo. Tá certo? Bom, era isso então que eu queria falar, né? Era isso que eu queria trazer, deixar exposto aqui, né? Agora, você que assistiu esse vídeo, deixa aí nos comentários, né? Se você compactua com tudo aquilo que foi exposto, deixa aí o joinha. Agora, se você não concorda com nada, é só deixar o dislike. Nós moramos em uma democracia e a pluralidade de ideias, né, como as divergências, elas devem existir porque isso é característico de qualquer democracia, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.